Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira teleaula da disciplina de Matemática Instrumental. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, venho trabalhando com você aí no decorrer das outras aulas e assim chegando até o fim da nossa disciplina, que já é a nossa última aula na próxima semana. Então, para quem está acessando o Skype, o endereço é Bruno Nolepa, tá? Para que você possa encaminhar aí as suas dúvidas, as contribuições para a nossa aula. Lembrando que já que nós estamos falando de funções, hoje nós vamos falar das funções exponenciais. Então, a nossa terceira teleaula, ela vem trabalhar e vai trazer toda a parte do que é potência, equação exponencial, função exponencial e assim sucessivamente. Eu gostaria de convidar você para que a gente possa ver o resumo da nossa aula, tá? Então, vamos ao quadro aqui para que a gente possa entender que hoje a nossa teleaula de número 3, ela é referente à nossa unidade de ensino 3. Então, quando você pega o teu livro didático, o conteúdo da aula tem que estar lá nessa unidade de ensino 3. Nós temos algumas competências, que é conhecer e ser capaz de desenvolver aí a questão das funções exponenciais, que expressem aí um crescimento ou um decrescimento característico de algum fenômeno da natureza, Então, nós vamos identificar as principais características de uma equação, de uma função exponencial, vamos trabalhar aí a partir de situações, problemas, para que a gente possa aí trabalhar e desenvolver todo o conteúdo da disciplina. Então, como você pode ter percebido, toda a nossa disciplina, ela é pautada em cima de funções. Então, a gente começou lá com a função afim quadrática, depois a gente veio com as trigonométricas e agora a gente está chegando na exponencial. E na próxima aula, quarta e última aula, a gente vai trabalhar as logarítmicas. Onde nós podemos encontrar as funções exponenciais no nosso dia a dia? Uma coisa que a gente discute muito é assim, como aplicar esses conceitos no nosso cotidiano? Por que a gente tem que ver essas funções, Então, eu trouxe algumas imagens que ilustram aí algumas aplicações. Vamos ao quadro. Essa primeira imagem que eu tenho aqui, ela mostra o crescimento de juro, por exemplo, quando você faz um investimento ou quando você está devendo num cheque especial, Então, nós temos que a gente começa a perceber que até tem pessoas que brincam que falam que aquilo vai virando bola, Ou seja, cresce muito rápido. Então, a gente pode dizer que temos aí uma função exponencial. Nessa outra figura, nesse segundo exemplo, nós temos aqui dois pães que estão contaminados. Estão contaminados por bactérias. Essas bactérias, elas procriam rapidamente, elas crescem, a população delas cresce muito rápido. E a gente também pode utilizar, a gente até vai ver a contaminação de um caso de leite hoje na nossa teleaula, e como essas bactérias crescem, elas crescem muito rápido. Essa terceira imagem, ela vem ilustrar a questão aí dos remédios. Quem nunca tomou um remédio, ingeriu um remédio, não é mesmo? Então, o que a gente pode pensar, e quando eu trago a questão do remédio, que também é uma outra situação que a gente vai ter na nossa aula de hoje. Então, você já reparou que os médicos pedem para a gente fazer a dosagem do remédio num determinado intervalo de tempo? Tome a cada 6 horas, tome 3 vezes ao dia, num determinado período. Por quê? Porque temos aí uma certa dosagem que deve ser controlada dentro do nosso organismo para que aquilo não faça mal. Então, a gente também tem uma situação que vai envolver isso. Então, seja em tomar um comprimido, seja naquela bactéria que às vezes cresce, que a gente descuida lá em casa, tem um fungozinho que aparece. Então, são situações que a gente vai utilizar as funções exponenciais e que às vezes a gente nem pensa, O que a gente pode utilizar para trabalhar essas determinadas situações. Lembrando que a nossa aula ela vai ter uma situação, problema, geradora de aprendizagem, e depois mais 4 situações, problemas, para a gente ir avançando com o conteúdo da nossa unidade. Espero que você tenha feito os conteúdos de pré-aula, esteja se dando bem aí nas AVs, participando dos nossos fóruns, para que você consiga acompanhar aí da melhor forma tudo que nós estamos vendo aqui. Tem alguns conhecimentos prévios que eu quis trazer, só alguns termos, que eu acho que é importante você ter conhecimento, porque a gente vai falar bastante no decorrer da nossa aula. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de radioatividade, que é algo que nós vamos falar bastante aqui, tá? Então, o que a gente tem quando a gente fala de radioatividade? Então, a radioatividade, deixa eu só tirar esse mouse daqui, por favor. Retornando, deixa eu só fechar. Temos um probleminha técnico aqui.
Ok, fechei. Então, o que nós temos aqui? A radioatividade, ela é a desintegração espontânea do núcleo atômico de determinados elementos com a emissão de partículas ou radiação eletromagnética. Então, a gente vai utilizar bastante esse termo de radioatividade, que é conforme o núcleo atômico aí vai se desintegrando, ele vai emitindo radiação. A gente já teve alguns casos de acidentes que trabalhou nessa parte da radioatividade. Outro termo que a gente vai trabalhar, eu vou passar detalhadamente com você a questão da potenciação. Então, vamos com calma que a gente já vai entender o que é. A questão da radiciação, quando a gente trabalha com a raiz, né, de um número. E o neperiano. O que é o neperiano? É aquele número irracional que geralmente a gente representa pelo E, tá? Então, são alguns conhecimentos que eu acredito que seja necessário antes da gente avançar aí e chegar nas nossas funções exponenciais. Eu quis retomar com você, vem trazendo passo a passo, até se eu estiver muito devagar, mas é que eu acho que é importante porque são conhecimentos básicos para que a gente não erre na hora de resolver uma função ou uma inequação exponencial, que são as potenciações. Temos regrinhas aí de sinais, a questão da potência quando ela é negativa, que se a gente não tem conhecimento, a gente erra todo um exercício. Então, eu quis retomar e vou fazer passo a passo com você. Vamos ao quadro. Então, o que nós temos aqui? A primeira potenciação, primeiro que quando a gente fala de potenciação, quer dizer que a gente vai fazer a multiplicação sucessiva de um valor por si mesmo, n vezes. Por exemplo, aqui nós temos 3 elevado ao quadrado. O que é 3 elevado ao quadrado? Não é 3 vezes 2. Isso é um erro muito comum. Não é 3 vezes 2. É 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? É 9, tá? Então, o primeiro passo. Temos que somar, né, multiplicar aqui 2 vezes esse número que nós temos aqui, que representa o nosso expoente. O de baixo, repare o seguinte, se eu estou trabalhando com um número negativo e ele está entre parênteses, isso seria o mesmo que eu fazer menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. A partir disso, a gente chega a uma seguinte conclusão. Se a gente tiver uma base, né, com número negativo entre parênteses, elevado a um número par, a gente vai ter sempre esse número como sendo positivo. Agora, o que acontece quando a gente tem um expoente ímpar? É o mesmo processo, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 3 vezes. 3 vezes 3, ó, menos 3 vezes menos 3, 9, positivo. 9 positivo vezes menos 3, menos 27. Então, reparem que daí quando eu tenho o meu expoente ímpar e aqui dentro é negativo, o nosso resultado também vai dar negativo. Isso são regrinhas. Agora, olha o que acontece quando eu não tenho parênteses. Eu simplesmente vou copiar o sinal que está aqui na frente e vou fazer a potenciação. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E esse sinal que está aqui na frente a gente copia. Então, cuidado quando tem parênteses e cuidado quando não tem parênteses. Olha uma pegadinha que nós temos aqui. Todo número elevado a zero é 1. Tá? Não pode esquecer. Ai, professora, mas e se eu tiver 323 elevado a zero? É 1. Ai, mas e se eu tiver menos 2 elevado a zero? É 1, tá? Agora, a gente pode ter esse caso particular aqui, ó, menos 3 elevado a zero. Eu copio o meu sinal, 3 elevado a zero é 1, tá? Então, nós não podemos esquecer. Aqui, a gente tem uma outra particularidade, em que o meu expoente, que é esse número 2, ele é negativo. Quando ele é negativo, a gente tem que fazer o inverso dessa base. O que quer dizer isso? A gente transforma isso em fração. O que está em cima no nosso numerador vem para baixo no denominador e o que está embaixo vai para cima no numerador. E tudo isso agora vai ser elevado ao quadrado. Repare, então, que se eu tirei esse sinal de menos é porque a gente fez o inverso. Quando a gente tem parênteses, todo mundo que está lá dentro vai ganhar esse 2, tá? Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9.
E aqui a gente tem o caso da base 10. Quando a gente tem base 10, a gente copia o 1. Qual é o número que eu tenho aqui no meu expoente? É 3, então eu vou completar com 3 zeros. Tá? A base 10 ela simplifica. E todo número elevado a 1 é ele mesmo, então é o número 3. Então eu quis fazer uma revisão aí com você, para que você consiga, na hora que a gente começar a resolver as funções exponenciais, você consiga resolver isso e não ter dúvida. Vocês viram que tem alguns macetes, alguns detalhes que pode fazer a gente se perder aí no decorrer das resoluções, tá bom? Voltando, agora a gente vai conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, olha o que nós temos aqui. Como usar o conhecimento atual para alcançar boas condições de vida no futuro. Então, nas esferas social, orgânica, financeira, como que a potenciação permite entender o crescimento de micro-organismos patogênicos em alimentos ou em tecidos no nosso organismo? Como equações exponenciais permitem escolher um bom negócio ou um empréstimo? Então, a gente tem todos esses conteúdos que serão trabalhados nessas 4 situações. A primeira vai falar de contaminação do leite. Na segunda, a gente vai falar de consórcio privado. Na terceira, a importância de seguir as recomendações médicas dos receituários. E, por fim, aí, desmistificar os materiais radioativos. Então, essas serão as 4 situações que a gente vai desenvolver aí no decorrer da nossa aula. Tá legal? Eu já venho com a nossa primeira situação. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Bom, a nossa primeira situação vai trazer algo aí comum nos nossos dias a dias, que é a partir de 1 litro de leite, né, que na maioria das nossas casas aí tem. Então, você já deve ter percebido que quando você compra uma caixinha, um saquinho, enfim, ele tem um período que aquele leite pode ficar exposto. Abriu, na verdade, muitas das coisas que a gente compra tem aquele período de vencimento. Abril tem um tempo menor para consumir, porque ele pode se contaminar. É o caso do leite, quando ele passa pela pasteurização, que é aquele processo que tem uma temperatura bem alta, que mata todas as bactérias dele, e a partir do momento que ele é embalado, ele se mantém por um tempo bem maior. A partir do momento que você abre, ele já começa a ter contato com o oxigênio, né, com o ar que nós respiramos, e a partir disso já começa a ter bactérias, ele já começa a se contaminar novamente. E tem uma certa dosagem de bactéria que até modifica o sabor do leite que a gente toma, né? Que é aquele sabor mais azedo, quer dizer que já tem uma quantidade elevada de bactéria. Então, olha a situação que nós temos aí de número 1. Então, considere um caso que há uma contaminação de leite, né? E inicialmente essa contaminação ocorreu com 1000 bactérias para 1 litro de leite. E essa proliferação desses micro-organismos se desenvolve de forma que sua quantidade do leite dobre de número a cada hora. Então, cada hora vai dobrando o número de bactérias que tem dentro desse leite. E aí vem a pergunta, né? Quantas bactérias existirão no leite após um dia, ou seja, 24 horas? A outra pergunta que nós temos é a seguinte: por quanto tempo esse leite pode ser armazenado que o sabor azedo, ou seja, né, ele seja notado quando a contaminação ultrapassar as 100 milhões de bactérias por mililitro? Então, nós temos 2 situações para resolver, mas antes de resolvê-la, a gente tem
além daquelas potências básicas que a gente veio resolvendo, aquelas potenciações, a gente tem algumas propriedades que muitas vezes facilitam os cálculos, a gente consegue simplificar, deixa o cálculo não tão extenso, e são propriedades importantíssimas e que eu quero que você venha fazendo passo a passo comigo, porque é como se fosse uma revisão mesmo daqueles conteúdos que você já deve ter visto lá no ensino médio, no ensino fundamental, tá bom? Então vamos ao quadro para que a gente comece a ver agora a questão da primeira propriedade que eu tenho aqui. Eu quero que você já arrume aí no seu slide. Primeiro de tudo, no lugar desse 7, eu não arrumei porque eu gosto de arrumar com você, para que você possa ajustar aí. No lugar desse 7 é um número 3, tá? Por que tem que ser um número 3? Porque quase todas as propriedades que a gente for trabalhar agora, as bases devem ser iguais, tá? Para que a gente possa aplicar. Então, primeiro passo, eu tenho, então, 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado ao quadrado. Quando eu tiver bases iguais e eu tiver multiplicação, eu copio a minha base e eu somo os meus expoentes. Essa é a primeira propriedade. Então, vai ficar menos 3 mais 2, isso é 3, menos 3 mais 2, pensa comigo, cuidado com o sinal, se eu estou devendo 3 e paguei 2, fiquei devendo 1, tá? Então, simplificando, tá? Então, essa é a propriedade da multiplicação. Se na multiplicação eu somo, na divisão, eu subtraio os expoentes, reforçando que a minha base tem que ser igual. Então, vamos arrumar aqui, ó, vai ficar 3 elevado a menos quinto, dividido por 3 elevado ao quadrado, tá? Só estou substituindo no lugar do 7, corrigindo com você para você arrumar o seu material. Se eu tenho divisão de bases iguais, eu copio a minha base e subtraio os meus expoentes. Então, vai ficar 3. Se eu devo 5 e devo mais 2, eu devo 7, tá? Então, na divisão, a gente trabalha com essa propriedade. Outra que a gente tem aqui é quando nós temos parênteses. Então, olha o que eu tenho aqui, uma base, né, uma potência, tem um expoente para dentro do parênteses e um expoente para fora. Quando eu tenho isso, eu faço a multiplicação desses expoentes. Então, olha como que vai ficar aqui, 3, 2 vezes 5. Então, isso é igual a 3 elevado 2 vezes 5, a 10ª potência, tá? Espero que esteja ficando claro. Qualquer dúvida vocês podem ir encaminhando para nós. Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? É como se fosse uma distributiva. Se eu tenho multiplicação de duas bases aqui, elas são diferentes, eu tenho que fazer a distributiva desse M aqui, desse expoente para o A, e distributiva desse M por B. Então, o mesmo caso vai acontecer aqui, ó. 3, esse expoente vem para o nosso 3, olha lá, 3 elevado ao cubo. E aqui vem para o 5 também, só trabalhando a questão das propriedades. Continuando, se na multiplicação a gente distribui, na divisão a gente também distribui. Então, olha lá, eu tenho que esse M, né, vem para o nosso A, assim como esse M vem de expoente para o nosso B. Lembrando que aqui, se a gente está trabalhando com denominador, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso ter zero no meu denominador. Tem como eu fazer essa divisão, 1 dividido por zero? Tem algum número aqui que eu multiplico por zero que dê 1? Não, então isso aqui é uma questão que você já vai ver lá no teu cálculo, quando a gente vai ver o que é indeterminado, tende ao infinito, que a gente não vai entrar em detalhes. Só para explicar por que o nosso denominador não pode ser igual a zero, tá? Então, olha um exemplo com números aqui, né? Então, esse meu 3 vem para o 3 que está no numerador, assim como vem para o meu denominador, tá? Então, essas são as propriedades que estão relacionadas às potências. Além delas, a gente tem também as que vão trabalhar a questão da raiz quadrada, que são as raízes, que são os nossos índices. Eu quis trazer porque muita gente não sabe que a nossa raiz vem de um índice com potência, vem de um expoente. Então, olha lá. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui, olha, eu tenho 4. Então, o meu 4 vem dentro da minha raiz. Este número 1 que está no meu numerador, ele vai acompanhar o expoente aqui do meu 4 que está dentro do meu radical. E esse meu denominador, ele vai ser o índice da minha raiz. Então, se eu tenho 4 elevado ao meio, quer dizer que é a mesma coisa que eu tirar raiz quadrada
de 4. Quanto que é raiz quadrada de 4? Quer dizer que eu tenho que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 4, que é o 2, que é aquele conceito que a gente tem em relação à raiz quadrada, ou enfim, às vezes é raiz cúbica. Por que é raiz cúbica? Vamos pegar um exemplo aqui do 8. 8 elevado a 1/3. Isso indica que a gente pode escrever esse 8 elevado a 1/3 como sendo raiz do 8. O 1, que é o meu numerador, vem aqui em cima no expoente do 8. E o meu 3 vai ser o índice. Então, a gente tem raiz cúbica de 8. Tá? Então, só trabalhando aí para que você consiga entender essa relação que a gente tem dos expoentes com as nossas raízes. Tá? Olha esse outro exemplo que eu tenho aqui. Primeiro, eu tenho ele como sendo negativo. Se ele é negativo, o meu expoente, automaticamente eu tenho que aplicar o inverso. O que quer dizer o inverso? O meu denominador vai lá para o meu numerador. E o numerador para o denominador. 9 dividido por 1, 9. E automaticamente eu tiro esse menos aqui do meu expoente. Olha como que fica a raiz desse número. Então, o 9 está aqui dentro. O 3, que é numerador, vem como expoente. E o 2 vem como índice da minha raiz. Tá? Então, só trabalhando aí você consegue fazer essa resolução. Tá? Continuando, o que a gente tem aqui também? Tá? Nós temos multiplicações de raízes e, neste caso, os índices são iguais. Então, a gente tem raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Raiz cúbica vezes outra raiz cúbica, eu posso simplesmente conservar a minha raiz cúbica e fazer a multiplicação dos números que estão dentro, ou seja, 2 vezes 3. E o último exemplo, né, que eu quero trabalhar nesse slide com você, é quando a gente está trabalhando aí a divisão. Se na multiplicação os meus índices são iguais, eu copio e multiplico dentro, na divisão é o mesmo procedimento. Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 5. O que eu faço? Copio a minha raiz quadrada e faço a divisão dos meus números dentro, tá? Continuando, nosso último slide de revisão aqui relacionado às raízes, o que a gente tem aqui neste caso em específico? Só para que fique claro para você como que é feita essa divisão, é a mesma coisa que se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. Concorda comigo que eu posso escrever essa raiz quadrada de 5 como sendo 5 elevado a meio? Vezes esse 3 que a gente tem aqui para fora. Só estou escrevendo de uma outra forma. E quando eu tenho um expoente dentro e o outro fora do parênteses, a gente pode fazer multiplicação. Então, eu posso escrever isso como sendo 3 vezes 1, 3 meios. E como que eu posso escrever a raiz desses 3 meios? Copio o meu 5, tá? O numerador vai ser expoente e o meu denominador vai ser o meu índice, tá? Então, a gente vai fazendo essas trocas e a partir de um conhecimento que a gente teve anteriormente, a gente consegue ir aplicando para avançar. O mesmo vai acontecer aqui quando a gente tem uma raiz dentro da outra. A gente pode fazer a multiplicação dos índices, tá? Simplificando. E por fim, essa aqui para mim é que a gente mais usa aí, né, quando a gente está trabalhando. É quando a gente está trabalhando com raiz no denominador. Sempre em qualquer lugar que você chegar com uma fração e a gente tiver uma raiz no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, a gente não pode terminar a conta com esse valor. O que a gente tem que fazer? A gente tem que racionalizar. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou multiplicar. Se eu tenho raiz quadrada de 3 aqui, então eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e multiplicar por raiz de 3 em cima. 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. Cuidado que eu não posso pegar esse 2 e multiplicar com esse 3, tá? Porque ele está para fora da minha raiz. E embaixo, no denominador, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. É o mesmo que eu fazer assim, ó. Raiz 3 vezes 3, 9. Quanto que é a raiz de 9, raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9, tá? Então, só retomando alguns conceitos básicos que são importantes aí, vim trazendo a questão das propriedades, depois você pode aplicar, treiná-las aí com os exercícios na aula de atividade, tem a minha lista de exercícios também que já deve ter chegado até você, para que você possa treinar aí essas propriedades que são importantíssimas
e que cai aí você vai levar para o teu curso todo, porque quanto mais você vai aprofundando os cálculos, as disciplinas específicas, vão aparecer essas potências, essas propriedades que são base aí para qualquer cálculo, tá bom? Vamos resolver a nossa situação problema agora, né? Então, olha lá, como calcular o número de bactérias presentes em 1 litro de leite 24 horas após ele ter sido contaminado com 1000 bactérias. Suponha que a população de bactérias dobre a cada hora. Então, essas são as condições que nós temos aí do nosso exercício que a gente teve desde o início. Então, eu vou fazer passo com você aqui. No início, ele tinha 1000 bactérias, tá? Então, esse é a nossa contaminação inicial, 1000 bactérias. Foi possível perceber o seguinte, que após 1 hora dobrava. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma relação e vai entender que isso gera uma equação, algo que tenha exponencial. O que é algo que tem exponencial? Que tem o expoente aqui que nós temos, tá? Então, vamos pensar o seguinte, vamos criar uma lei dessa exponencial. A contaminação inicial era 1000. Se eu vou dobrar, eu multiplico por 2. 2 vezes 1000, 2000. Então, após 1 hora, eu tenho 2000 bactérias. Depois, ela vai dobrar de novo. Então, eu posso considerar o seguinte, que 2 não é o mesmo que 2 elevado a 1? Se eu vou dobrar de novo, eu posso escrever isso como sendo 2, que era o que a gente tinha anteriormente, vezes 1000. Só que eu quero dobrar de novo, então eu posso multiplicar por 2, de novo. E reparem que aqui, olha, eu começo a criar uma regrinha de potência. Porque depois de 3 horas, ele vai dobrar isso aqui de novo. Então, é o mesmo que eu escrever 2 vezes 2, vezes 1000, só que vezes 2 de novo, porque ele vai dobrando. Então, eu posso escrever essa relação como sendo 2 elevado ao t, que é o tempo que ele vai passando. Mas eu não quero saber o tempo a partir de 24 horas. Então, como que eu posso resolver isso? Então, eu vou substituir no lugar do meu expoente como sendo 24. 2 elevado a 24, que você pode resolver na sua calculadora, vai dar esse valor multiplicado ainda por 1000. Que vai dar aí, no caso, nós estamos trabalhando com um número imenso de bactérias e aqui, neste caso, a gente ainda trabalhou na base 10. Como que foi feito esse trabalho de base 10? Ele contou comigo, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui veio a minha vírgula e eu multipliquei por 10 elevado à 10ª potência. Então, essa vai ser a quantidade de bactérias após aí 24 horas. Além disso, a gente tem uma outra situação também. Olha, vem aqui para a câmera de documentos para que a gente possa ver detalhadamente. E como que a gente faz para calcular o período de consumo para esse alimento após a sua embalagem ter sido aberta aí? Deixa eu arrumar aqui para você. Supondo que uma população bacteriana acima de 100 milhões de bactérias por mililitro faça que o leite adquira o sabor de azedo. Então, como que a gente pode resolver isso? Também é uma situação que tem lá no seu livro. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte. Cada litro, a gente tem 1000 ml. Então, se a gente tinha aquela condição, aquela lei que a gente acabou de criar, que é 2 elevado ao tempo vezes 1000, a gente vai ter que dividir por 1000, porque agora a gente está transformando isso aqui para ml, tá? Quando eu faço essa divisão, eu simplifico e sobra somente 2 elevado a n. Então, eu tenho que a minha concentração é igual a 2 elevado a n, que agora eu estou trabalhando com 1 mililitro. Para uma contaminação de 100 milhões, o que a gente pode fazer? Eu igualo a minha contaminação a 100 milhões, só que agora eu preciso encontrar quanto tempo demora para chegar a esses 100 milhões. Como a gente ainda não viu o logaritmo que trabalha a questão da mudança de base, você pode ir fazendo aqui pela calculadora, fazendo testes, tentando. Até o final da disciplina você já vai conseguir fazer isso a partir de log, mas eu não quero pular a parte que é a nossa próxima aula. Então, fazendo aproximadamente, a gente encontra que 2 elevado a 26 é esse valor e 2 elevado a 27 são os valores que mais se aproximam aqui dessa quantidade que nós temos aqui, tá? Continuando, a gente vai chegar à conclusão que entre 26 e 27 horas
ele vai ter aí essas 100 milhões de bactérias, ou seja, o leite vai estar azedo já a partir deste tempo, entre as 26 e 27 horas. Então, você viu que utilizando esses conceitos que envolvem, a partir da questão da potência, a gente vai construindo uma lei de relação, é possível chegar aí no valor final. Então, eu espero que tenha ficado claro, daqui a pouco a gente vai entrar em equação exponencial, nas funções. Eu sei que a gente tinha um exemplo aqui que ia ficar bem mais fácil se a gente já utilizasse os conceitos de logaritmos, mas a gente ainda tem que deixar para a próxima aula, então a gente vai tentando aí com o que a gente tem, que no caso foi a calculadora. Tá? Eu já volto com mais uma situação para que a gente possa aplicando aí os conteúdos. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, nós estamos de volta com a segunda situação problema da aula de hoje e agora a gente vai trabalhar uma parte aí que pega no bolso de todo mundo, ou seja, né, um contexto financeiro. Você já deve ter ouvido falar em prestações, empréstimos, mas aqui hoje a gente vai falar de consórcio privado. Pense que às vezes o colega ou até mesmo você já deve ter feito um consórcio para comprar um imóvel, uma casa, sei lá, qualquer coisa. Então, agora a gente vai trabalhar nesse contexto, pensando aí num consórcio e como que a gente pode utilizar aí a equação exponencial para poder solucionar mais um problema. Vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de consórcio, vamos pensar na compra de um bem de valor alto, ou pensando aí, quando a gente está trabalhando com o consórcio, ele funciona da seguinte forma: é um depósito mensal fixo, geralmente de baixo valor, ou pode também aumentar, em um fundo com renda fixa. Como vai ter uma poupança, então ele vai render algo, né, que acumule aí até o valor desejado. Então, só para a gente ter uma noção do que seria, e aí vem a seguinte questão, né, como determinar o número de meses necessários? Pensa, você quer acumular um dinheiro, coloque-se no lugar da situação. Você quer guardar um dinheiro e quer acumular 12 mil reais com aquele depósito. Só que você vai depositar por mês 500 reais. Chegando a 22 e não a 24 meses, né? Então, como que a gente pode aí determinar esse valor aí entre os meses? Então, primeiro de tudo, para que a gente possa resolver, a gente vai trabalhar algumas questões que vão envolver juros agora, né? Então, tem algumas fórmulas específicas que a gente vai utilizar. Você já deve ter visto também na educação básica o que é o montante, o que é o juro, né? O que é o tempo. Então, nós vamos trabalhar aí para que a gente possa... E você vai verificar que é necessário os conhecimentos de potenciação para que a gente consiga resolver essa fórmula. Então, olha lá, o que a gente tem no quadro. Então, primeiro de tudo, a gente tem o montante. O M representa o meu montante. O que é o montante? É aquele valor final. É o valor, tá, que a gente vai chegar no fim, né? Quando você chegar lá no último mês de cada depósito, a gente vai ter um montante. Então, por exemplo, passou um mês. Somando com juros, você vai ter um total. Depois, pegando aquele valor, somando com juros, você vai ter um outro total. E isso é o nosso montante. A fórmula para calcular esse montante é essa daqui, que quer dizer o seguinte: o meu D é aquele valor que vai ser depositado mensalmente. O J é a minha taxa de juros, né, daquela aplicação, da poupança, enfim. A gente tem J aqui e tem J aqui no nosso denominador, tá? E o meu expoente é o meu N, que é o tempo, né? Às vezes é mês, nesse caso a gente está trabalhando com mês. Mas pode ser que sejam anos e a gente tem que fazer aquelas transformações de unidades de medidas.
Então, nós vamos utilizar esta fórmula para que a gente possa resolver. Só que antes da gente calcular a nossa situação-problema, tem mais uma questão que eu quero trabalhar com você, que é a nossa equação exponencial. Agora que a gente já retomou o que é potência, algumas propriedades de potenciação, a gente vai entender o que é uma equação. Toda vez que você pensar assim, o que é uma equação, ela tem que ter um sinal de igualdade. Se ela tem um sinal de igualdade, ela é uma equação. Só que se eu estou falando de equação exponencial, então além dela ter igualdade, ela vai ter um expoente, tá? Que muda. Então a gente sabe que é uma equação do primeiro grau, a do segundo grau é quando a gente tem o expoente 2, e assim sucessivamente. Aqui, neste caso, a gente vai ter lá uma incógnita no expoente, tá? Por isso que ela é uma equação exponencial. Vamos ao quadro para que a gente possa ver. Então, quando a gente trabalha a equação exponencial, é quando a incógnita aparece no expoente, que foi o que eu acabei de falar, e aí a gente tem uma equação exponencial. Como que a gente resolve uma equação exponencial? Primeiro de tudo, é uma equação exponencial? É. Por que que é? Porque aqui no meu expoente eu tenho uma incógnita e a gente ainda tem uma igualdade. Para resolver qualquer equação exponencial, as bases devem ser iguais. Tá vendo que eu tenho base 3 aqui? E aqui eu tenho base 27. São iguais? Não, não são iguais. Então, eu vou fatorar esse meu 27 para ver se eu consigo deixá-lo na base 3. Então, olha lá. Retomando o conteúdo básico lá da educação básica. Eu vou pegar o meu 27 e vou dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. Vou dividir por 3 novamente. 9 dividido por 3, 3. E mais uma vez por 3 até chegar no 1. Reparem o seguinte, isso é o mesmo que eu escrever 27 é igual a 3 vezes 3 vezes 3, olha lá, 3 vezes. Quando eu tenho multiplicação de bases iguais, o que eu posso fazer? Copio a minha base e somo os meus expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. Quer dizer que o 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Então, copiando a minha equação, eu tenho que 3 elevado a x, quem que é o meu 27? 3 elevado ao cubo. E olha como é mesmo, porque 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Quando as minhas bases já estão iguais, eu simplesmente igualo os meus expoentes. Logo, x é igual a 3, tá? Espero que tenha ficado claro para você essa parte aí de uma equação exponencial. Ah, fiquei na dúvida, professor. Vai aparecer, sim, alguns outros exemplos que vão dificultando. Olha esse exemplo que eu quero fazer bem rapidão com você aqui, ó. 4 elevado a x é igual a 64. Reparem que aqui eu tenho base 4 e aqui eu tenho base 64. Quando eu pego 64 e fatoro, olha lá. Vamos começar a dividir por 2 porque ele é par. 64 divididos por 2, 32. Dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 divididos por 2, 1. Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que isso é 2 elevado à sexta potência. Então, no lugar do meu 64, eu posso colocar como sendo 2 elevado à sexta potência. E isso é igual. Só que aqui a gente está com base 4. Então, eu também tenho que fatorar o meu 4. Fatorando 4 dividido por 2, 2. 2 divididos por 2, 1. E isso é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. Só que eu tenho um x, né? Então, eu tenho que copiar o meu x aqui. Bases iguais, eu posso igualar os meus expoentes. 2x igual a 6. X é igual, se eu estou multiplicando aqui, eu vou dividir desse lado, tem que dividir do outro também. 2 dividido por 2 é x e 6 dividido por 2, 3. Logo, o meu x é 3. Então, resumindo, eu quis trazer para você aqui, retomando, né, fazendo uma revisão para que a gente possa resolver essa situação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês vão encaminhando, tá? Feito isso, agora que a gente já sabe como que é resolver uma equação, que a gente tem que igualar as bases, as bases têm que estar iguais para que a gente possa igualar os expoentes, a gente vai resolver a nossa situação que vai necessitar aí esses conhecimentos. Vamos ao quadro. Então, olha o que a gente tem aqui.
Quantos meses são necessários para acumular R$12.000 que serão utilizados para comprar um veículo popular usado? Então, olha lá. Quais são as nossas condições? O depósito por mês vai ser de R$500. A gente tem um juro que é 0,8% ao mês. Cuidado com esse 0,8%, por quê? 0,8% é o mesmo que 0,8 dividido por 100, porque esse símbolo aqui indica que isso está sendo dividido por 100. E quando eu faço esse 0,8 dividido por 100, a gente tem como resposta um 0,08, tá? Porque vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui. O que a gente precisa encontrar? O que está perguntando? Os meses, e os meses é esse N, ou seja, a gente tem que encontrar o valor do expoente. Substituindo na fórmula, olha o que a gente vai ter. Primeiro de tudo, a gente vai isolar a fórmula, a gente vai fazer o próprio livro fez, eu quis trazer, porque na hora que você olhar lá no livro, você vai falar, meu Deus, tá diferente do que a professora fez. Então, olha o que o livro fez e eu vou seguir com você aqui. Ele fez a multiplicação. Então, olha lá, eu já tenho o meu montante. Esse juro que está aqui embaixo, já que ele está aqui dividindo, ele passou multiplicando. Esse meu D aqui, que são os depósitos, ele passou dividindo. E igualou ao que sobrou, olha lá. 1 mais J elevado a N menos 1. E ainda depois, esse menos 1, que ficou desse lado aqui da igualdade, ele passou aqui deste lado, tá? Então, a partir disso, ele começa a isolar aqui quem é aquele termo que tem um expoente. Ele só fez isso por enquanto, tá? E aí, ele começa a substituir os valores agora. Então, quem são esses valores? Ele vai substituir os valores aqui, olha, tá? Nessa fórmula que nós temos aqui. Então, ficou 1, tá? O meu montante final, que é 12.000. Então, olha lá, o M. O meu juros, que eu fiz aquela multiplicação, dividir por 100, que deu 0,008. E o valor do meu depósito, que é 500. Isso é igual a quanto? A 1, que a gente tem aqui na nossa fórmula, mais 0,08 elevado ao meu N. Feito isso, olha, quando eu faço essa multiplicação, divido por 500, somo com o número 1, eu vou ter esse valor de 1,192. E quando eu faço essa soma aqui, a gente vai ter esse valor elevado a N. Então, como que a gente faz aí para obter potências de bases iguais? Mais uma vez, a gente ia precisar aí da questão do log, que a gente vai ver ainda na próxima aula. Então, a gente pode resolver fazendo potência aí na nossa calculadora científica. Então, reparem que ele foi tentando. Isso é até uma solução que a gente tem no nosso livro, tá? Para que você olhe lá e não vê nada diferente. Então, ele foi tentando. Ele fez lá 1,08 elevado a 10, não deu aquele valor. Depois, ele fez elevado a 20 e ele viu que 1,08, ou seja, se ele colocasse o tempo como sendo 22 meses, ele chegava a um valor aproximado de 1,192, que era aquela igualdade que nós tínhamos, ou seja, em 22 meses ele atingiria esse valor aí final de 12.000 nessa aplicação. Então, a gente trabalhou, utilizou esses conceitos que envolvem aí, né, as equações exponenciais para resolver mais uma situação. E eu já venho com a próxima. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bom, nós já estamos de volta, vamos começar a nossa terceira situação. E lembra lá no início da nossa aula que eu até trouxe um vidrinho de remédio, onde eu vim falando de como que a gente ingere, a questão da dosagem? Então, a nossa situação de número 3 agora vai trabalhar exatamente isso, que é aquela questão da dosagem dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, a gente tem uma dosagem máxima
de qualquer medicamento que o organismo suporte. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver uma pessoa que se exceda, tome vários medicamentos, o que acontece? Ela acaba passando mal. E o que é interessante, quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, o médico passa uma receita, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas. Ou seja, foram feitos estudos dizendo que a partir de 8 horas, aquele remédio praticamente já não está fazendo efeito mais. Por isso que você tem que tomar uma nova dosagem. E são estudos matemáticos e que muitas vezes vão envolver aí as equações exponenciais, as funções que mostram isso, tá? Então, essa é a nossa terceira situação que vai trabalhar o tempo que uma dosagem de medicamento fica dentro do nosso organismo, para a gente saber quanto tempo depois já tem que tomar uma nova dosagem. Legal esses casos, é bacana quando a gente começa a entender que existem os conceitos matemáticos relacionados por trás de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, vamos conhecer a nossa terceira situação. Então, a importância de se seguir aí, né, as recomendações médicas dos receituários. Então, as dosagens são calculadas em função do quê? Dos volumes corpóreos, né, e sanguíneo e metabolismo. Então, existem pesquisas voltadas a isso, né? A velocidade de excreção dos fármacos e seus metabólitos e as dosagens mínimas eficazes e máximas que são toleradas. Então, estão todas essas características que a gente tem que levar em consideração. Então, suponha que a concentração máxima que um organismo, né, que é tolerável de um fármaco no sangue, seja 80 miligramas, tá? Neste caso aqui, eu não conseguia colocar, mas no teu livro ele vai estar micrograma, ele vai estar aquele símbolo aqui, tá? Só corrigindo a minha linguagem. E que a concentração inicial administrada tenha sido aí 60 microgramas. Então, a quantidade mínima eficaz é de 15 microgramas por ml e que seu tempo de meia-vida seja de 4 horas para determinado paciente. Então, a gente tem essa primeira situação aí que a gente já sabe qual é a concentração máxima, que é esse 80 microgramas, né? E ele tem aqui ingerido no início aí esses 60 microgramas. Pensando nisso, de quanto em quanto tempo essa pessoa precisa tomar essa nova dose? Considerando que o paciente possua 8 litros de sangue, qual que é a massa de princípio ativo presente em cada dose? Questões aí que nós vamos ter que pensar e ver como que a gente vai utilizar esses conceitos. Então, primeiramente, a gente tem alguns termos que são necessários e que a gente precisa conhecer, que é a concentração de um fármaco no sangue. Então, a gente tem o seguinte, que esse C de T é a concentração do fármaco no sangue num instante T. Então, naquele determinado instante, naquele determinado T, vai ter essa concentração. Sempre que a gente tiver, na maioria das vezes, quando tiver essa letrinha com esse zero, é porque é algo inicial. Então, se a gente está considerando o C como concentração, a gente tem a nossa concentração inicial. O K é a constante que equivale ao tempo de meia-vida do fármaco no organismo e a partir desses conceitos, retomando que é uma função exponencial, a gente consegue resolver essa situação. Até o momento, a gente estava trabalhando potência, propriedade de potência, o que é uma equação exponencial, não é mesmo? Neste caso, agora a gente já vai começar a trabalhar o que é uma função exponencial. Lembra nas aulas anteriores que quando a gente via função afim, função quadrática, a gente sempre tinha um elemento que dependia do outro. Função afim é quando o meu expoente lá tem o número 1 em cima do meu x. Função quadrática ou função de segundo grau, quando é elevado ao quadrado. Quando a gente vai trabalhar com função exponencial, quer dizer que lá ela é uma função, ela tem o mesmo formato, só que agora no meu expoente tem uma incógnita. E é o mesmo procedimento para a gente montar o gráfico. Lembra que a gente vai jogando pontos para x para encontrar y? Localiza os pontos no plano cartesiano. A gente vai fazer o mesmo processo. O que muda é o formato do gráfico. Lembra que quando a gente fala de função afim, a gente tem uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Quando a gente fala de função quadrática ou função de segundo grau, que são as mesmas coisas, a gente tem o quê? A gente tem uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo.
Já na exponencial, que é uma particularidade, é algo específico de uma função exponencial, é algo que cresce muito rápido ou algo que decresce muito rápido. Por isso que a gente fala de exponencial. Porque quando a gente vai fazendo 2 vezes 2, ou vamos pensar num número maior, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ele vai crescendo muito rápido. Diferente de eu fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Tá vendo a diferença? Então, quando a gente for trabalhar com função exponencial, quer dizer que ou ela vai crescer muito, ou ela vai decrescer, que nem no caso do remédio dentro do nosso organismo, ele vai decrescendo. Você coloca uma dosagem máxima no teu organismo, com o passar do tempo ele vai diminuindo dentro do organismo. Agora vamos pensar na bactéria que a gente tinha lá naquela esponja de lavar louça, lá no início da nossa aula, aquele exemplo. Então, ali tem uma colônia de bactérias e quanto mais tempo vai passando, mais ela vai procriando. E ela cresce muito rápido, então a gente vai ter uma função crescente. Vamos ao quadro para que a gente entenda melhor o que eu estou dizendo para você. Então, olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma função y igual a 2 elevado a x. Esse y eu posso escrever como sendo f de x igual a 2 elevado a x, igual a gente trabalhava com as outras funções. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir valores para o meu x para encontrar aí o valor no meu y. Aqui até eu joguei alguns valores, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Lembrando que eu gosto muito de trabalhar com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Porque a gente consegue traçar um gráfico bem bacana e bem completo. Mas é o mesmo procedimento. Por exemplo, vamos pegar aqui o menos 2. Se eu tenho que o meu x é igual a menos 2 e eu tenho que substituir lá naquela função y igual a 2 elevado a x, quer dizer que no lugar do meu x, eu vou colocar menos 2. Então, y é igual a 2 elevado a menos 2. Lembra da propriedade? Se ele é negativo, eu tenho que fazer a inversa. Então, eu tenho 1 sobre 2 e todo mundo agora vai ficar elevado a 2. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4, que é 1/4. Se eu pegar o 1 e dividir por 4, que quando a gente está trabalhando com fração eu tenho divisão, isso vai dar 0,25, tá? Se eu pegar lá, ó, no lugar do meu x eu colocar 0, 2 elevado a 0, lembra que todo número elevado a 0 é 1? 2 elevado a 1 no lugar do meu x, eu tenho 2. Se eu colocar lá no lugar do meu x agora, x igual a 2, no lugar 2 elevado ao quadrado, 4. Então, esses são os pontos que eu consigo traçando, para que daí o que a gente pode fazer com esses pontos? Igual a gente fazia lá nas nossas funções de primeiro e segundo grau, olhando aqui na minha câmera de documentos, a gente consegue localizar esses pontos. Olha lá, vamos ver se vai ficar claro para você. Eu até montei a tabelinha aqui de novo, para que você consiga entender como que a gente pode jogar esses pontos, retomando o conteúdo, olha lá. Quando o meu x é menos 2, que foi o que eu acabei de calcular, deu 0,25. Quando o meu x é elevado a menos 1, é a mesma coisa que meio, que é 0,5. Fazendo isso, eu encontro os valores para os meus pontos. E eu consigo localizar no meu plano cartesiano. Então, olha lá. Se o meu x é menos 2, o meu y é 0,25. Menos 2 no x, 0,25 no y. Menos 1 e 0,5. Menos 1 no x, 0,1 no y, 0,5 no y. 0 no x, 1 no y. 1 e 2, 1 e 2. Reparem que quando eu vou fazer uma representação aqui, tá? Quando você une esses pontos, vamos fazer essa caneta funcionar. Quando a gente une esses pontos, ele vai dar mais ou menos uma curva parecida com isso. Ou seja, quanto maior foi o meu x, maior vai ser o meu número de y, ele vai crescer. E este, então, é o formato de uma função exponencial. Reparem que é o mesmo processo do que quando a gente está trabalhando com função quadrática, função afim. A diferença agora é que o número que vai ser substituído está lá no meu expoente. Professora, por que a gente tem que retomar as regrinhas de potência? Por que eu tenho que saber as propriedades? Porque se eu erro um sinal, eu erro a minha função. Reparem que as coisas vão afinelando e vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente não pode perder a base para que a gente consiga dar sequência aí na nossa aula. Quer ver o outro exemplo que eu trouxe, pensando ainda na função exponencial? Olha lá no quadro.
Esse outro exemplo, a gente já tem o expoente negativo. Y igual a 2 elevado a menos x. Eu só vou fazer um exemplo de quando a gente tem um expoente negativo, tá? Ou a gente pode optar o seguinte, quer ver? Olha, se eu pego meu x igual a menos 2 e eu vou fazer a substituição, eu tenho que y é igual a 2, lá no meu x eu tenho menos e o meu x também tem um menos. Então, eu posso resolver assim, olha, 2 menos com menos na multiplicação é mais 2. E 2 elevado ao quadrado é 4, que foi o resultado que a gente teve aqui. Mas olha o que acontece, eu vou passar para o próximo slide, quando eu tenho agora um número positivo. Vamos pegar o 2 positivo. Então, eu tenho lá o meu x igual a 2 e o meu y agora é 2 elevado a menos x. Olha o que vai acontecer agora. Eu tenho que meu y é igual a 2 menos... Quem é o meu x? 2. E se ele é negativo, eu tenho que fazer inverso. Inverso e todo mundo eleva ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1, né? E 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, é 4. E aí, da mesma forma, a gente vai montar os pontos para que a gente consiga localizar aí o nosso gráfico, tá? Então... reparem, vão pensando nos detalhes. Reparem que uma coisa leva a outra. Se eu aprendi a fazer um gráfico de uma função de primeiro grau, de segundo grau, eu já consigo fazer a minha de exponencial. Mas eu preciso saber as regras de potenciação. Tá bom? E agora, para resolver a nossa situação problema, o que a gente vai precisar? A gente vai necessitar desses conhecimentos. Vamos ao quadro. Como definir o intervalo aí, né, esse intervalo de interdose? Primeiro de tudo, a gente tem a concentração inicial. A gente tem a concentração mínima que tem que ter no organismo e a gente tem aí um valor de K que vai ser igual a 4 horas, tá? Então, primeiro a pessoa toma aí, de quanto em quanto tempo ela vai precisar tomar outra dose. Então, vamos resolver isso. Temos uma fórmula para isso, que diz que a concentração é igual ao quê? A concentração inicial, que é aquilo que foi aplicado inicialmente, vezes meio, elevado ao T, que é o que eu quero encontrar, dividido pelo K aqui, que é 4 horas, tá? Então, a gente já tem uma fórmula. Fazendo a substituição, eu sei que a minha concentração mínima... O que é a concentração mínima? Imagine que você tomou um remédio que tem essa concentração inicial, 60. Com o passar do tempo, o seu organismo vai absorvendo aquilo, vai eliminando, né? E vai chegar em 15. Quando ele chegar nessa concentração mínima no seu organismo, você já tem que tomar outra dose. Então, essa concentração mínima é aquilo final que a gente quer chegar. Por isso que aqui no lugar da minha concentração eu vou colocar 15. Igual a minha concentração inicial, que é 60, vezes meio elevado ao T, que eu quero encontrar, dividido pelo K, que é 4. Tudo bem até aí? Aí olha o outro procedimento que eu vou fazer agora. Esse meu 60 que está multiplicando, passa dividindo. E isso vai ficar igual a meio elevado a T sobre 4. Olha que bacana que vai começar a ficar. Quando eu pego, divido por 15 no numerador e por 15 no meu denominador, 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então, eu tenho o seguinte, olha que legal, que esse 1/4 eu posso escrever como sendo 1, no lugar do meu 4 eu posso colocar 2 e todo mundo elevado ao quadrado. Eu até vou apagar para que você não fique confuso aqui. Porque o 4 é o mesmo que 2 elevado ao quadrado. E o 1 é a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. Então, eu posso copiar o 1/2 e todo mundo vai ser elevado ao quadrado. A partir disso, a gente tem o seguinte, que este 1/2 elevado ao quadrado é igual a este 1/2, porque a gente tem uma equação exponencial. Bases iguais, eu posso igualar os meus expoentes. Feito isso, nós vamos ter o seguinte, que T sobre 4 é igual a 2, multiplicando cruzado, nosso T é igual a 8. Então, quer dizer que a dosagem deve ser aplicada ou tomar, né? A pessoa tem que tomar esse remédio a cada 8 horas, porque a cada 8 horas o organismo dele começa a atingir essa concentração mínima. E se eu quero fazer ainda, né,
se essa pessoa tem 8 mil mililitros, porque a gente estava trabalhando com litros, fazendo essa mudança de unidade, a gente vai ter que essa pessoa possui 8 mil mililitros de sangue, vezes esses 60, vezes 10 elevado a menos 6, porque a gente também está fazendo aí essa transformação aí para microgramas. Fazendo essa multiplicação, então a gente vai ter aproximadamente aí a 0,48 gramas, que deve ser o tamanho da dosagem desta pessoa, né, que está ingerindo esse medicamento. Então, a gente utilizou esses conceitos que envolvem a equação exponencial, função exponencial, para resolver mais um caso. Eu queria relatar aí que se no teu slide apareceu algum slide adicional, houve uma confusão aí dos slides da aula, ele é da aula anterior, e que a nossa situação termina aqui, tá? Então, até corrigindo aí mais um momento, acho que na hora das conferências passou e foi um slide a mais, mas é um slide referente à aula anterior que não tem a ver com a nossa situação, para que você possa corrigir. E a gente já vem com a nossa próxima situação problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, tem Paulo aí pedindo, né, para relembrar da questão 4, eu acho que é da aula atividade da aula passada. Então, realmente lá no gabarito eu acho que tinha só o comprimento ou só a largura. Eu não me lembro qual é a situação, mas depois eu posso tirar a dúvida no chat também, qualquer coisa você vai perguntando. Mas só retomando que o cálculo chegava numa resposta correta, mas aí eu acredito que lá na resposta só tinha o comprimento ou a largura, eu não me lembro, mas realmente existia um equívoco lá nas alternativas e depois a gente pode tirar as dúvidas no chat também, para que nenhum aluno fique prejudicado, tá? A gente está à disposição, pode ir mandando as perguntas para nós, no fórum, para os nossos tutores. A gente está aqui para tirar dúvida mesmo, e se vocês estão com dúvidas, é sinal que vocês estão fazendo, e isso para a gente é muito gratificante, tá bom? Vamos então conhecer a nossa quarta situação problema da aula de hoje. Então, desmistificando os materiais radioativos. Quanto mais tempo ou mais intensa for a dose de radiação recebida, maior é a chance de desenvolver câncer ou alteração genética transmissível para os descendentes. Então, para minimizar os efeitos colaterais, são usados núcleos emissores de radiação com tempo de meia-vida curto. Então, em alguns exames que a gente vai fazer, é comum eles colocarem aí essas substâncias no nosso organismo para que a gente não fique exposto tanto tempo na frente da radioatividade, né? Então, olha lá. Suponha que um composto contendo carbono 11 deve estar presente na corrente sanguínea no momento de uma tomografia. Qual que deve ser a massa sintetizada desse núcleo radioativo? A partir de que momento, após a injeção desse radiofarmaco, a quantidade desse núcleo fica abaixo de 6,25% da original aí do paciente. Então, o que é isso, né? Eu até fui estudar um pouco para que a gente pudesse discutir até um pouco mais aprofundado sobre essa situação. Então, quando a gente fala desse radioativo, desse farmaco, é comum nos exames de tomografia que, dependendo do farmaco, ele é específico. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Às vezes você quer fazer um exame para identificar alguma coisa na corrente sanguínea. Então, tem um farmaco específico que é injetado ou, às vezes, pode ser tomado oralmente pelo paciente. Na maioria, como é corrente sanguínea, geralmente vai ser injetável. Em que ele faz com que aquilo fique visível na tomografia. É como se estivesse dando um contraste para que aquele exame seja feito mais rápido. E, geralmente, é muito rápido.
para que a pessoa não seja contaminada. Então, eu até fui tirar algumas informações para que você consiga entender da melhor forma aí a situação. E aí vem a seguinte pergunta, né? Quanto tempo demora, qual é a massa de uma pessoa e como que a gente pode trabalhar. Antes da gente entender um pouco mais, que a gente vai trabalhar aí a parte da inequação exponencial, eu vou apresentar para você mais algumas condições iniciais que são específicas a esse tema da situação-problema. Vamos lá no quadro. Então, primeiro de tudo, a gente tem a questão da atividade radioativa, que caracteriza-se pela emissão de raio-x ou partículas de alta energia menores que o átomo, né? Então, são algumas particularidades, algumas questões mais específicas da área da química. E a quantidade de material, ou seja, do elemento radioativo em função do tempo, do seu período de meia-vida, é essa seguinte fórmula, tá? Então, a gente tem que M. O que é o meu M? É a quantidade restante daquela massa do material naquele determinado tempo, tá? Aqui a gente tem a nossa quantidade inicial de massa, vezes o 2, elevado ao quê? Elevado à meia-vida do material. Então, a gente tem o tempo e aqui vai ser a meia-vida daquele material. Então, algumas características aí que são bem específicas ao tema que a gente está trabalhando. Já que a gente já viu o que é uma equação, quando a gente fala de equação, a gente fala que tem que ter uma igualdade. Tudo bem até aí? Seja uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, uma equação exponencial, que é quando a gente tem incógnita lá no expoente. Quando eu não tenho igualdade, eu posso ter desigualdade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ter quando ela é maior, quando ela é menor, quando ela é maior igual, menor igual, que é a parte que entra as inequações exponenciais, que é onde a gente vai chegar agora. Uma vez que você já sabe resolver uma equação exponencial, a gente também consegue resolver aí uma inequação com esse macetinho que eu vou trazer para você agora na nossa aula. Vamos ao quadro para que a gente possa ver. Primeiro de tudo, se é inequação, eu já não tenho mais a igualdade. Tudo bem até aí? Eu tenho esses símbolos, Vocês sabem fazer aquele macetinho para saber quando é maior e quando é menor? É uma coisa que eu fiz e eu sempre uso e eu nunca esqueço. Então, quando a gente tem os símbolos, né? E eu faço um cortinho, ó, tá vendo que virou um 4? E aqui mais ou menos virou um 7? Aquele que vira o 7 não é maior? Então, aqui a gente tem o sinal de maior, tá? Tô dando uma dica aí. E aqui a gente tem o sinal de menor. Foi algo que eu aprendi e nunca mais esqueci. Tem muita gente que confunde os sinais quando é maior, quando é menor. Então, para mim, ajuda. Para você, não sei, às vezes você tem algum outro macetinho. Tem gente que ensina a boquinha do jacaré, enfim. O que valer, né, para a gente saber diferenciar quando é maior e igual, tá valendo aí na nossa aula. Então, vai ser inequação quando tiver símbolo de maior, menor ou maior igual, né? Porque quando a gente trabalha com os dois tracinhos, quer dizer que ele pode entrar o igual também. Olha o que a gente vai ter aqui de característica e é algo que eu quero deixar bem claro para você. Por exemplo, pensa como se a gente estivesse resolvendo uma equação exponencial. Quando a gente está usando a equação exponencial, a gente tem que deixar as nossas bases iguais. Primeiro de tudo, a gente tem que deixar essa base igual, tá? Então, olha lá. Eu tenho que 2 elevado a x, aqui neste caso é maior. O meu 8, se eu pegar o 8 e fatorar, eu vou fazer, dividir por 2, vai dar 4. Dividir por 2, vai dar 2 elevado ao cubo, né? Porque a gente tem 3 vezes multiplicando o número 2. Tudo bem até aí? Aí a gente tem o primeiro macete. Se a minha base for maior que 1, continua igual. O meu sinal aqui da minha desigualdade é igual, eu vou resolver normal. Então, eu posso simplesmente cancelar minhas bases e vou fazer que o meu x, que é o meu expoente, é maior que 3, que é essa solução que eu tenho, tá? Então, neste caso específico, eu vou apagar, tá? Mantenho o sinal da desigualdade. Por quê? Porque a minha base é maior que 1. Olha o que acontece nesse caso específico aqui agora. Reparem que agora a minha base está entre 0 e 1. E se ela está entre 0 e 1, eu vou ter que inverter o sinal da minha igualdade. Eu resolvo da mesma forma. Olha lá, o meu meio elevado a x. Esse 1/8, lembra que o 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado ao cubo? Então, eu posso escrever dessa forma.
Só que meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 está entre 0 e 1. E se está entre 0 e 1, esse sinal meu que era maior vira menor. Ou seja, a gente vai inverter a questão vai fazer a questão da desigualdade inversa. Ai, professora, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a solução, para que isso aqui seja válido, os valores de x têm que ser maior que 3. Olha uma coisa interessante, eu vou pegar esse exemplo só para a gente tirar a prova real. Se eu estou dizendo que o 2 elevado a x tem que ser maior que 8, quer dizer que os valores que eu colocar em x, quando eu fazer 2 elevado a ele, esse valor tem que ser o quê? Maior que 8. Posso colocar o 3, que está aqui? Eu não tenho aquele sinalzinho de igual. Por que eu não tenho? Porque se eu colocar 2 elevado a 3, isso vai dar 8. E 8 não é maior que 8. Agora, se eu tivesse essa igualdade, eu poderia colocar o 3. Mas repare uma coisa, que qualquer valor, então voltando lá no 2 elevado a x, que tem que ser maior que 8, qualquer valor que eu colocar para x que seja maior que 3, quer ver? Vamos pegar o 4. Se eu pegar 2 elevado a quarto, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E 16 é maior que 8. Então, eu encontrei o conjunto solução para essa minha inequação. Tá? Então, quis trazer, espero que tenha ficado claro para você o que é a inequação e como que a gente faz esse macetinho, tá bom? Resolvendo agora, vamos ao quadro para que a gente possa aí resolver a nossa situação. Para que reste 50 miligramas de carbono, qual que é a massa inicial, né? Qual que é a massa inicial que deve ser produzida? Então, a gente tem que a meia-vida são dados que a gente tem no livro que é 20 minutos. No radiofarmaco, aí a gente tem 1,20 minutos, que é 80 minutos, tá? E a gente vai fazer essa substituição na nossa fórmula. Então, lembra que a gente tinha essa fórmula inicial? Então, olha lá, a gente tem que a concentração, né, da massa lá tinha que ser 50 miligramas, tá? Então, para que ele reste somente essas 50 miligramas, quanto que tem que ser aí, né, a massa inicial? Se eu quero a massa inicial, eu tenho que encontrar esse meu M0, vezes o 2 elevado a 80, que são 80 minutos, dividido por 20, que é a meia-vida desse elemento. Então, como que vai ficar isso? A gente tem o seguinte, 50 igual a minha massa inicial, 80 dividido por 20, que vai dar menos 4, que a gente tem um sinal negativo. Repara o que aconteceu aqui. Esse menos 4, ele torna, né, isso como sendo 1 elevado a 4, tá? Tira esse menos daqui que apareceu, que vai ser o que vai aparecer aqui. 2 elevado à quarta potência é 16. Aí ele fez essa multiplicação, 16 vezes 50, então a massa inicial deu 800, que quer dizer o seguinte, que 800 miligramas de carbono 11 deve ser produzidos em 1 hora e 20 minutos antes de realizar o exame. E agora vem a seguinte questão, né? E no paciente, a partir de que momento a quantidade desse núcleo fica abaixo de 6,25% da original? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula, só que agora a gente vai trabalhar com porcentagem. E se eu estou considerando 6,25, quanto que é o total? Quanto que é a massa inicial? 100%. Por isso que a gente está substituindo 100%. E isto aqui tem que ser o quê? Maior que isso. Porque a gente vai trabalhar agora com a questão da inequação. A gente vai resolver da mesma forma. Esse 100 vai passar dividindo, tá? Restando ali do outro lado o meio. Por que ficou o meio? Porque a gente tem um expoente negativo elevado a t sobre 20. Esse 6,25 dividido por 100 vai dar esse valor, tá? Que é maior que 1 meio elevado a t sobre 20. 0,0625 é a mesma coisa que eu escrever essa fração aqui. Reparem que a partir dessa fração eu já consigo deixar esse 16 como base 2, que foi o que eu fiz aqui, que é 2 elevado à quarta, então eu já coloquei a potência ali em evidência. Se eu tenho bases iguais, eu faço o que com os meus expoentes? Só que temos um detalhe, a minha base
é 0,5. Se eu estou trabalhando com desigualdade, a gente tem que inverter o sinal. Então, a gente tem o seguinte, que o nosso t é maior que 80, tá? Então, fazendo todos os procedimentos, trabalhando com a questão da desigualdade, a gente conseguiu encontrar que 80 minutos depois de injetado no organismo, a quantidade desse radiofarmaco fica abaixo de 6,25% dos 50 miligramas. Então, após 80 minutos que ele vai ficar com essa porcentagem, com essa taxa na corrente sanguínea, tá? Então, aplicando aí os conceitos, a gente está chegando no final da nossa aula e a gente já vem, eu trouxe até mais uma situação para que você não tenha dúvida, que você saia daqui sabendo fazer uma equação exponencial hoje e depois você consiga aplicar os nossos conteúdos lá na nossa aula atividade e na sua vida. Então, a gente já vem com a nossa última, situação. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, eu acho que tem polo que está relembrando estão me lembrando alguma situação da aula anterior, eu não sei se é da aula atividade ou da aula. No chat, me lembra que eu vou tentar ver o que é, porque eu não estou conseguindo entender o que vocês estão perguntando aí, mas para que não fique dúvida, daqui a pouco a gente está no chat e você consegue tirar a dúvida. Quanto à transformação lá da questão de número decimal para fração, na verdade, a matemática a gente tem dessas, né? A gente tem que tentar olhar, raciocinar e ver como que a gente pode escrever aquele número de uma outra forma. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai ficando craque nisso, né? De olhar e é daquele jeito que tem que fazer e assim sucessivamente, tá? E a nossa última situação, vamos ao quadro? É uma equação exponencial, tá? Então, eu quis trazer mais uma porque ela vem como base, eu acho que é interessante a gente trabalhar, que é 125 elevado a x mais 2, que é igual a 25 elevado a x mais 1, e como que a gente pode resolver essa equação exponencial. Então, primeiro de tudo, quando eu fatoro o meu 125, porque a gente precisa deixar uma base comum, então eu vou começar o meu 125 dividido por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. Por 5 novamente, 5. Quer dizer que o meu 125 pode ser escrito como 5 elevado ao cubo. Então, eu posso fazer o seguinte, 5 elevado ao cubo, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 2, 6, porque a gente tem que fazer distributiva, tá? E o 25, aqui na própria fatoração, a gente já pode ver que o 25 é 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado, vezes x, 5x, mais 2 vezes 1, 2. Tá? Feito isso, eu tenho igualdade, é uma equação exponencial, as minhas bases são iguais, então eu posso igualar os meus expoentes. 3x mais 6 igual a 2x mais 2. Esse 2 vai vir somando aqui com o meu 3, subtraindo, tá? Corrigindo aqui, 2x. E esse meu 2, esse mais 6 vai passar, menos 6. 3, lembrando que aqui é negativo, tá? 3 menos 2 é x, 2 menos 6, menos 4. Então, essa é a resposta da nossa equação exponencial, só retomando aí o conteúdo da nossa aula. Então, como você percebeu, a gente veio progredindo, trabalhando a questão da potenciação, viu o quanto é importante as regrinhas de potenciação, então a gente vai fazer bastante exercício para treinar isso,
tá? As propriedades, as regras, depois a gente vem avançando na equação exponencial, como é o formato de uma função exponencial, tá legal? E, por fim, aí a questão das inequações. Estamos chegando ao fim da nossa aula, já estamos encerrando mais um conteúdo aí que estão relacionados às funções e relembrando que os nossos estudos continuados estão acontecendo, então para aquela pessoa lá que tem dúvida, essa aula, essa semana já teve aula, já está disponível no seu ambiente, você pode acessar após o momento, claro que ela tem um momento ao vivo, mas você pode acessar depois também. E a próxima semana a aula vai ser especificamente de potenciação, olha lá que coincidência. Então, para quem teve dúvida, além de poder assistir a nossa aula lá no ambiente, tem também a nossa aula de potenciação que vai acontecer nos estudos continuados. Não percam, porque é um diferencial aí que nós estamos ofertando aos nossos alunos. Estou chegando ao fim, daqui a pouco a gente se vê no chat. Um grande abraço e obrigada pela participação de cada um.